Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ficar com uma visão geral dos estudos do tipo descritivo, os mais utilizados pelo menos. E porquê? Porque um investigador precisa de saber quais são as alternativas possíveis para conduzir o seu estudo, pois só assim ele pode escolher o tipo de estudo mais adequado ao problema que quer investigar e seguir a estrutura desse tipo de estudo, que a partir da classificação dos tipos de estudo são os que estão aqui assinalados, os descritivos, nesta zona sombreada, e estes estudos fornecem uma descrição dos dados, quer seja sob a forma de palavras, por exemplo, os fatores que estão associados a determinado fenómeno são estes, aqueles e aqueles outros, quer seja sob a forma de números, por exemplo, dizer qual é que é a percentagem de sujeitos da amostra que padecem de uma determinada patologia, quer seja através de enunciados descritivos das relações entre variáveis. Por exemplo, parece haver uma associação entre o consumo de álcool e a autoestima. Ou seja, vão descrever os níveis 1 e 2 de investigação. Estes são os tipos de estudos que nós vamos abordar, os mais utilizados. E começando pelos estudos descritivos simples, consistem simplesmente em descrever um fenómeno, ou um conceito de uma amostra ou de uma população. Aqui o objetivo é caracterizar o grupo de estudo. Por exemplo, descrever as reações psicossociais de adaptação à interrupção voluntária da gravidez de um grupo de adolescentes entre os 14 e os 19 anos de idade. Ou seja, um grupo de jovens, raparigas entre os 14 e os 19 anos de idade, que tiveram que abortar, como é que elas reagiram em termos psicológicos, em termos sociais, como é que elas se adaptaram a essa experiência de vida. Seria descrever essas reações. Depois, o estudo de caso, que é também um estudo muito comum na investigação, em estudos descritivos, e aqui o objetivo é investigar uma unidade, em que a unidade pode ser um indivíduo, uma família ou até mesmo um grupo, de uma entidade, de uma organização. E o estudo de caso pode-se aplicar em duas situações. Ele pode servir para aumentar o conhecimento que se tem de um indivíduo, de forma a gerar hipóteses novas, digamos que é verificar uma teoria, por exemplo, qual é a influência que as intervenções dos profissionais de saúde, como um assistente social, por exemplo, têm no funcionamento da família do hipertenso e na sua tensão arterial. Ou seja, o paciente que sofre de hipertensão poderá, de acordo com o que acontecer na sua família, se houver conflitos, ele pode ficar mais alterado, e, portanto, com uma tensão mais elevada. Se houver suporte familiar, ele pode ter uma tensão mais controlada. Até que ponto é que a intervenção do assistente social na família, na forma da família funcionar, poderá ou não estar relacionada com esta hipertensão do paciente? Seria gerar uma hipótese nova. Mas uma segunda aplicação pode servir para estudar o efeito de uma mudança num indivíduo ou num grupo, como já vimos. Por exemplo, qual é que seria a relação entre a hipertensão desse indivíduo e o funcionamento familiar? Aqui já não se vai gerar hipóteses novas. Será que a intervenção do assistente social na forma como funciona a família vai fazer baixar ou aumentar a sua tensão arterial? Não, aqui é simplesmente verificar, descrever como é que a forma como funciona a família, sem nenhum tipo de intervenção, poderá estar relacionada ou não com a tensão arterial do paciente. Depois, dentro dos inquéritos, toda a atividade de investigação que colhe dados junto de uma população ou uma amostra, e tipicamente para aferir as atitudes, as opiniões, as crenças, os comportamentos dessa amostra ou população. Existem várias formas de colher os dados, utilizando inquéritos. Pode ser um inquérito por entrevista, face a face, pode ser um inquérito por telefone, ou pode ser um inquérito por questionário, que pode ser enviado pelo correio, ou estar na internet, ou afim. A entrevista face a face é mais conduzida pelo investigador, e a telefónica também, enquanto que o inquérito por questionário é o próprio inquirido que lê, interpreta e responde por si só ao questionário. Um exemplo são os censos de 10 em 10 anos que se fazem em Portugal e que serviram para conhecer os agregados familiares portugueses, os seus locais de residência, onde é que trabalhavam também, tempos de deslocações, etc. Dentro dos inquéritos, há um tipo particular que são os inquéritos comparativos, ou seja, recolhe-se a informação na forma de inquérito, mas a amostra é constituída por dois grupos de sujeitos, para tentar estabelecer as diferenças que existem entre esses dois grupos em relação a determinadas características. No entanto, não há manipulação de nenhuma variável independente, apenas se observa. Se houvesse manipulação, seria um estudo experimental. Por exemplo, comparar o sucesso escolar dos alunos que entraram em primeira escolha nos seus cursos em relação aos outros que não entraram em primeira escolha.
Sabem que aqui nós não podemos manipular se o aluno entrou ou não em primeira escolha. Podemos selecioná-los para grupos diferentes, que já nos é dado por adquirido, mas depois podemos acompanhá-los ao longo do tempo e ver se aqueles que entraram em primeira escolha conseguem obter mais sucesso escolar, melhores notas do que os outros. Depois, dentro dos inquéritos comparativos, temos também uma categoria particular que são os inquéritos epidemiológicos. A epidemiologia é o estudo da distribuição das doenças na humanidade e dos fatores que determinam a frequência dessas doenças, as suas causas. E são estes, os epidemiologistas, os que mais utilizam os estudos de observação. Eles não manipulam nenhum fator, eles limitam-se a observar o porquê daquela doença ter acontecido. No entanto, apesar de não manipularem, o estudo pode ser planeado de uma forma semelhante ao dos estudos experimentais, ou seja, eles podem identificar, por exemplo, a partir de um exame médico, um grupo de idosos que sofre de hipertensão, portanto são hipertensos, e um outro grupo de idosos que são normotensos, têm a tensão arterial normal. E depois podem acompanhá-los ao longo do tempo, ao longo dos anos. Se a frequência observada da demência senil for maior no primeiro grupo, dos hipertensos, então poderemos inferir que a tensão arterial é um fator de risco para a senilidade. Mas reparem que aqui não foi manipulado o fator da tensão arterial, isso não se consegue. Dá-se por adquirido quem é hipertenso, quem é normotenso, e depois, sem intervir, sem tentar controlar a tensão arterial, foi-se observar se a senilidade acontecia mais nos casos do que nos outros. E dentro dos inquéritos epidemiológicos existem estes três grandes grupos. Inquéritos prospectivos, mais conhecidos por estudos de coorte. Prospectivo significa para a frente no tempo. Os inquéritos retrospectivos, também conhecidos por estudos caso-controle ou caso-testemunho. Retrospectivo significa para trás no tempo. E os inquéritos ou estudos transversais, que não têm direção no tempo, são feitos no momento atual. Aliás, estes três tipos de inquéritos distinguem-se por essas duas coisas. Primeiro, pelo período de tempo em que o estudo decorre. Os dois primeiros são longitudinais, é necessária a passagem do tempo para obter os resultados, enquanto que o último não, tem uma linha de tempo curta, é feita no momento atual, no presente. O segundo fator é a direção da investigação, se é para a frente ou para trás no tempo, como já foi referido. E estes inquéritos visam determinar os fatores de risco dos problemas de saúde, como vamos ver já de seguida, detalhando cada um dos estudos.